Olá, amigos. Dessa vez a gente vai entrar um pouco mais profundamente nos elementos que nos interessam, né, na disciplina. A gente está num preâmbulo aí de tentar entender o Cassira discute o sistema simbólico em relação ao modo como ele entende a construção desse ser humano nesse ambiente cultural, esse ambiente civilizado. E agora a gente vai para o capítulo 1, que é o capítulo em que o autor trata especificamente da linguagem. É um capítulo um pouco mais denso, ele traz diferentes elementos, traz abordagem histórica, biológica e própria abordagem linguística. A gente vai então passar por aqueles pontos que eu considero os principais para que a gente consiga entender bem o capítulo. Então, no primeiro momento, se a gente for falar um pouco da origem da linguagem, que seja um dos pontos mais imbricados, né, de toda essa discussão sobre linguagem, sobre linguística, o cara vai dizer para a gente que a linguagem é pura metafórica e ela nunca vai ser um elemento próprio da realidade. Ela sempre é usada para a gente ter acesso aos elementos da realidade, enfim, da abstração. Mas o fato é que, nesse sentido, a linguagem nunca é ela é sempre um modo para a gente reconstruir o mundo. O que vai em encontro, em concordância com o modo como o Cassera entende os sistemas simbólicos, que é sempre uma lente, é sempre um filtro, é sempre um modo de enxergar a realidade, já que não temos acesso direto à própria realidade, é sempre por meio de intermédios, né? Não temos acesso do ponto de vista cultural, do ponto de vista simbólico, do ponto de vista humano. Bom, o segundo ponto que a gente pode dizer com relação à origem é que a atividade da linguagem ela é fundamental. Do ponto de vista da nossa realidade, ela é fundamental. Não se conhece nenhuma comunidade, nenhuma sociedade que viva sem linguagem. Portanto, qualquer ação humana vai passar pelo sistema da linguagem, né? Considerado por Cássio o sistema simbólico. E o ponto em relação à origem, que eu acho bastante interessante a gente destacar, é o que o Castra diz de uma passagem, de um momento de ação mágica em que a palavra em si já transformava a realidade, para aquilo que ele chama depois de ponto de vista mais semântico, ou ponto de vista da proposição. Quer dizer, a linguagem vai ser um elemento para a gente agir no mundo, um elemento para a gente interagir com as pessoas, mas ela não mais vai ter o poder de agir sobre a natureza, por exemplo. Ela vai ser excelente numa sociedade que exige política, como a sociedade grega. Então lá, saber uma boa linguagem, dar conta da gramática ou da retórica é importante, mas ao mesmo tempo não vai mais agir sobre a natureza. Ela não tem mais o poder de ação mágica como no princípio. Aí, do ponto de vista simbólico, essa transição da mágica para o mundo simbólico, para o mundo semântico, é essencial, porque as palavras, então vamos chamar de palavra aqui, como se fosse um sinônimo de linguagem, tá? Então, as palavras, de modo geral, elas vão carregar sentidos, elas vão carregar imagens simbólicas de tal modo que não mais abrirão as portas, né, da realidade para o homem, mas farão com que o homem acesse essa realidade por meio desses significados, por meio do elemento simbólico. Então o homem passa, pela linguagem, a, a descobrir um novo universo, a descobrir um novo sistema para agir sobre o mundo. E aí um dos pontos interessantes é que agora o conhecimento vai se dar pela palavra. Então não é mais aquele conhecimento só de uma sabedoria, de uma história vivida ou simplesmente de uma comunicação, mas a palavra vai, a partir do momento que deixa de ser mágica e passa a ser simbólica, semântica, ela vai carregar o conhecimento, ela vai carregar o nosso desenvolvimento do ponto de vista cognitivo. E aí ele está marcando a passagem da filosofia da natureza para a filosofia da linguagem. A filosofia é descobrir a essência das coisas em si, o que a linguagem carrega consigo, qual é a diferença de uma linguagem humana para uma linguagem não humana, etc. Né? Ou, por exemplo, há uma linguagem que seja universal, dá para a gente dizer. Então, esses elementos são essenciais,
já que a linguagem, então, passa a carregar o conhecimento, passa a carregar o aspecto semântico simbólico. No caso desse ponto de vista mais semântico e simbólico, também tem uns elementos que a gente pode destacar. O primeiro é que havia sempre uma ideia, né, nas discussões em relação a o que a palavra carrega, o que a linguagem carrega, que tentavam dizer ou tentavam implicar o traço do objeto na palavra. Ou seja, se eu tenho aqui comigo uma caneta, esse objeto caneta, nessa palavra eu teria algum elemento, algum traço que carregaria a ideia de caneta. Então era como se fosse motivado. Toda palavra, todo ato linguístico teria que ser motivado pela própria natureza do objeto. Então a ideia de que a ligação entre o símbolo, né, aquilo que está tentando construir, objeto na realidade, então é a palavra, objeto na realidade, tinha que ser natural e não convencional. Então tinha que ser algo dado naturalmente, não por convenção. Não, vamos chamar isso aqui de caneta, podia ser bala, é caneta. Então o Cássio está dizendo que esse tipo de filosofia, esse tipo de ideia, né, de semântica, basicamente, da palavra, da linguagem, vai tomar a noção de onomatopeia, onomatopeísmo, né, vamos chamar assim, como sendo fundamental. Então, tudo deveria carregar um traço de alguma coisa. Vamos lembrar que as onomatopeias são aquelas palavras que tentam replicar o modo como o mundo é. Então, a galinha, por exemplo, é cocoricó, o cachorro é au-au e etc. Então, a ideia da onomatopeia é como se ela carregasse nela, nesse som, nesse sentido, algo que é do próprio mundo. Mas vejam que isso não faz o menor sentido, porque o mínimo que a gente tem numa língua são palavras onomatopeicas, né? Nós não temos palavras que carregam esses sons o tempo todo, que fazem referência ao mundo como ele é. Então, procurar, vai dizer o Cássio, procurar por qualquer explicação da linguagem no mundo das coisas é vão e inútil. É como se a gente fosse fazer uma filosofia que não servisse para nada. Então, a palavra ainda é ação. Eu coloquei esse subtítulo para a gente pensar assim, não é o fato da palavra ter deixado de ser mágica e agir sobre o mundo e passar a ser simbólica, a ser semântica, que ela deixou de ser uma ação do homem sobre o mundo. Então, em Atenas, que é aquele exemplo que eu tinha comentado antes, bem rapidinho, a palavra era a própria ação política. Então, dominar a gramática e a retórica eram condições sine qua non essenciais para que o homem pudesse agir politicamente na polis, politicamente naquela sociedade. Então, não se concebia qualquer ação política que não passasse pela palavra. E, ao mesmo tempo, tem a ideia de que a linguagem incita o homem a certas ações. É aquilo que fazemos com a linguagem que nos leva a agir de algum jeito. Né? Então tem uma ideia que eu acho bem interessante, que vai perpassando ao longo do capítulo, ainda que o Cássio não dá muita bola para isso, né? Mas eu dou por outras razões, é de que a palavra não deixa de ser ação quando ela passa de ser mágica para ser simbólica, para ser semântica. O que vai mudar é o modo como essa ação vai ocorrer sobre o mundo. Bom, com relação às linguagens animal e à linguagem humana, o que a gente lê no capítulo é de que, bom, o Cássio parte primeiro de uma ideia de que parece que os animais têm uma linguagem, inclusive os menores, digamos assim. Mas essas linguagens, né, elas são ações em geral, para elementos muito práticos, como, por exemplo, para conseguir o alimento, para defesa e etc. No entanto, isso leva a gente a pensar que talvez houvesse uma causa biológica para a linguagem. Então, talvez houvesse uma reação para os organismos que têm linguagem ter linguagem. A razão para que a gente tenha linguagem. Então, se esses organismos partilham disso, é porque alguma relação tem. Mas Cássio vai dizer, ó, se nós olharmos a linguagem dos animais, perceberemos que ela é extremamente emocional. Ponto. Já a linguagem humana é proposicional, porque a linguagem humana age por si só. Ela é semântica, ela é simbólica. O animal vai agir, do ponto de vista da linguagem, ele vai agir a partir daquilo que ele recebe e reage. É como se fosse instinto, né? uma ideia instintiva, uma ideia de ação e reação. E no homem não.
a gente consegue simbolizar essa linguagem, proporcionar essa linguagem e criar elementos semânticos em cima dela. Ele vai dizer assim: a aparente semelhança entre a nossa linguagem dos animais é apenas uma ligação material que não exclui, mas ao contrário acentua a heterogeneidade formal e funcional desses sistemas. A linguagem animal é muito distinta da linguagem humana. Então, ela tem uma semelhança, aparente semelhança, mas essa na verdade, é só para distinguir mesmo o fato de que a nossa estética deles não. Com relação ao mito, que também é um dos pontos que o Castro muito no livro, ele vai dizer assim que a linguagem e o mito elas têm são sistemas que conversam de algum jeito. Mas tem uma diferença e tem uma questão igual. A diferença principal é que para a linguagem, o substrato, ou seja, o sistema que incorpora a percepção crítica e uso do pensamento, é a capacidade de abstração, basicamente, é o sentimento. Então, aquela ideia de que a gente usa a língua só para reagir ou para das emoções é bonita, mas ela não é plena. Em geral, o substrato é o pensamento, no sentido de que não que a linguagem seja só pensamento, mas também pensamento. E um outro ponto que é importante é que a linguagem é proposicional, no sentido que ela age por meios simbólicos em torno de conhecimento, por exemplo. Por isso essa relação com o pensamento. Mas ela não é sentimental como o mito. Então a linguagem procura, por exemplo, uma explicação para o mundo de uma maneira diferente do mito. Tá? Ainda que, no meu ponto de vista, o mito só é explicado por meio da linguagem. Mas isso é uma coisa que a gente vai ver um pouco mais adiante. Do ponto de vista da similaridade, o que é igual é que ambos, né, linguagem e mito, não refletem sobre a classificação da realidade. Então, nem a linguagem nem o mito ficam pensando basicamente o que classificar ou não a realidade do jeito como ela é. Há uma totalidade, há uma realidade, a linguagem e o mito agem sobre esses elementos. Então, é como se houvesse uma estrutura a partir das necessidades culturais, humanas que são colocadas, que precisam ser respondidas. E aí vão ser respondidas tanto pela linguagem quanto pelo mito. Tá? Um exemplo, como eu estou dizendo, é a ideia do conhecimento, ou a ideia da causa primeira, etc. Então, isso tudo faz com que a linguagem e o mito tenham uma certa semelhança, mas ao mesmo tempo não possam ser confundidos, não possam ser igualados. Bom, com relação à metodologia para a análise da linguagem, o Cássera faz aí um percurso muito interessante, muito inteligente, eu diria. A leitura dele do Saussure é muito honesta, muito boa. E ele começa por essa relação entre história e biologia, falando, bom, as primeiras pesquisas que queriam entender um pouco a linguagem, discutir um pouco a linguagem, falavam muito de história e de biologia, mas não são suficientes, porque não explicavam, ou não explicam, a complexidade que é a linguagem. Especificamente lá o seu aspecto semântico, o seu aspecto simbólico. A psicologia e o empirismo, idem, porque mesmo tomando dados da realidade e conseguindo checar alguns tipos de processo, paravam aí. E eu, numa ideia muito mental, muito do ponto de vista daquilo que constrói a cultura humana, mas não falava da linguagem em si. Aí, com a chegada do estruturalismo, vai dizer o Cárcera, checar esses processos faz com que a gente entenda melhor a linguagem. Então, a gente vai tentar buscar uma estrutura dentro da linguagem que, a partir de processos específicos, criam os elementos que vão ser essenciais para o conhecimento, para a explicação, para a classificação, etc. Quer dizer, a linguagem, como sendo uma faculdade humana, é dotada de estrutura, é dotada de princípios. Né? E isso pensando, claro, que ela é materializada em línguas naturais específicas. Não estou pensando aqui numa linguagem humana muito geral, não vou entrar em mérito de uma linguagem universal lá ou não. Tá? Bom, mas então o que é o estruturalismo? O que ele pressupõe? Ele pressupõe basicamente duas coisas.
que as línguas, né, naturais, estou pensando aqui nas línguas naturais, o português, o inglês, o caritiano, enfim, as línguas aí que a gente conhece, elas têm formas e regras. E isso, combinado, forma o que a gente tradicionalmente chama de gramática de uma língua. Então, as formas, por exemplo, seriam os elementos da língua, o fonema, a palavra, etc. E as regras é aquilo que a gente concebe para poder combinar tudo isso. Isso tudo forma o que a gente chama de... O Cássera vai dar o exemplo do Saussure, né? Quem de fato criou a ciência moderna, a ciência linguística moderna, foi Saussure. À medida que ele recortou um objeto para a linguística, ele disse, ó, a linguística tem que estudar isso aqui, é esse o objeto dela, né? Pensando basicamente nessa estrutura, nessa relação entre formas e regras. E ele vai dizer que, para o Saussure, a linguagem tem um aspecto simultâneo, que é essa gramática que ocorre agora, quer dizer, para eu falar minha língua, eu preciso saber essa gramática, ainda que eu não saiba explicá-la, mas eu sei mentalmente. E, ao mesmo tempo, a linguagem tem um aspecto sucessivo, que a gente pode, inclusive, chegar lá na origem, que é um aspecto histórico. Mas que, para eu usar a minha língua, não preciso saber esse aspecto sucessivo, não preciso saber como era a língua no século passado. Eu uso naturalmente. Então, eu posso morrer sem saber absolutamente nada da língua do século passado. Então, esse ponto é fundamental. A linguagem, né, ou a linguística, pode ser dividida em dois pontos que são fundamentais para estudo da estrutura da língua, que é o aspecto sincrônico, a gramática do agora, do simultâneo, e o aspecto diacrônico, que é a gramática histórica, a gramática das mudanças, basicamente. E aí, para a gente estudar a partir disso, a gente precisaria investigar elementos como estruturas como os elementos mínimos de som, de significado. Então, por exemplo, quais são os fonemas, as partes de significado, de som com significado que, que ocorrem no português? Essas partes, esses elementos mínimos, são os mesmos do inglês, do caritiano, do japonês ou não? Esses elementos mínimos é que constituem o objeto de estudo de uma perspectiva estruturalista. Bom, uma outra questão que a gente podia fazer, então, se a gente tem os elementos mínimos, que processos a gente usa para produzir sentido? Ou quais processos a gente consegue entender entre formas e regras, para a gente conseguir formar a gramática? Então, que processos envolvem o som, a palavra, a combinação disso tudo, o significado que resulta, o contexto, a diferença de contexto entra aí ou não, é um processo válido, aprendido, né, por aquisição ou não. Então, tem muita questão relacionada à linguagem, à linguística, a gente vai ver isso numa aula mais específica, mas o que eu quero claro aqui é o Cássera tinha consciência disso tudo quando escreve o livro, né, embora ele tenha escrito a primeira versão nos anos 20, essa segunda versão no final dos anos 30, começo dos anos 40, ele tem muita noção daquilo que a linguística moderna já está produzindo, o que é muito interessante, né? Quer dizer, um livro que leva em conta aspectos importantes daquele período. Bom, então aí a gente vai ter a linguística como ciência, basicamente, que é olhar desse modo abstrato, né? Fazer abstração desse fenômeno da linguagem e especificamente olhar a linguagem como um sistema, não como uma psique, não como história, não como um sistema. Como eu disse, Saussure vai dizer que a linguagem é um sistema, então a gente consegue dar essas estruturas, as regras e tal. Ele inaugura a ciência da linguagem já no século XX. E isso tem três tarefas que são básicas para fazer essa ciência da linguagem. Duas delas é dizer o que é possível e impossível na língua. E a outra é dizer o que é necessário numa língua. Então, as perguntas seriam: o que é necessário, o que é possível, o que é impossível. Vamos ver um exemplo em português. Daquilo que é necessário, ou seja, daquilo que tem. Então, o que acontece em português é que, por exemplo, o artigo tem que estar sempre antes do substantivo, quando eles ocorrem. Então, eu tenho lá: o menino gosta de bala. Perdão, de bola. Então isso é necessário, tem que ser o menino, não pode ser outra estrutura. Tem alguma coisa em português que é o possível, que é, por exemplo, a ausência do artigo. Eu posso ter uma sentença como: menino gosta de bola.
Eu não preciso necessariamente do artigo. E eu tenho alguma coisa que em português é impossível, que é o artigo depois do substantivo. Menino o chegou, o menino o gosta de bola. Não dá. E aí todos esses elementos básicos de composição da ciência da linguagem vão nos levar à ideia do gerativismo, à ideia do Chomsky, que vai imaginar que existe uma estrutura, uma faculdade da linguagem que todo ser humano carrega consigo desde o seu nascimento, né? E é depois disparada, vamos chamar assim de modo mais simples, a partir do momento que ele entra em contato com uma língua real, com uma língua natural. Então, esse sistema todo da linguagem está preparado. Quando o indivíduo entra em contato com essa linguagem materna, ele passa a desenvolver esses elementos da língua, já acessando aquilo que é necessário, que é possível, que é impossível. Né? Então, fazendo automaticamente, criando gramática dele. Existiria, portanto, uma gramática universal e ele só adaptaria para a língua dele especificamente aquilo que é essencial. Bom, existe uma relação, lógico, entre a linguística e o significado nisso tudo, porque para a gente fazer linguística, a gente está sempre em busca do qual é o significado dos elementos, então, ou como eles mudam o significado em determinados contextos. E um exemplo claro é a ideia de fonema. Né? O fonema é um som na língua que distingue significado. Como é que a gente faz para descobrir isso, por exemplo, numa língua que a gente não conhecesse? Imagine que isso aqui fosse uma língua que a gente não conhecesse, né? A gente sabe que é português, mas imagine que a gente não conhecesse. E a gente encontraria essas palavras aqui sempre com os mesmos finais. Ala, ala e ala. Mas veja que o início seria sempre diferente. Uma hora é fala, outra hora é mala, outra hora é bala, outra hora é cala, outra hora é vala. Para a gente saber se esses elementos f, m, b, s, o k e v são de fato fonemas, a gente precisa saber se essas palavras todas, as 5, são diferentes. São. Então, como são, esses fonemas aqui têm significado, né? Diferente entre si. Então, são fonemas da língua. Evidentemente, o português poderia não ser, como eu disse. Tá? Então, o fonema ele carrega esse traço de semantismo. E o legal é que aqui a gente tem 5 palavras distintas, né, com sequências sonoras muito parecidas, só muda a primeira, mas que lá naquela ideia de sistema que a gente estava discutindo agora há pouco, a ideia de que a linguagem leva para algo muito maior do que a gente imagina, a gente vê que essas palavras se referem ou remetem a elementos completamente distintos. Fala não tem absolutamente nada a ver com malo, ou com bala, ou com calo, ou com vala. Essa noção é que é muito importante, é muito cara para um sistema como o do Cássera. Ele é simbólico exatamente porque ele não precisa carregar o mundo com ele. Ele é simbólico porque ele cria um elemento que vai além da realidade, que supera a própria realidade, porque é o jeito que a gente vai acessar a realidade. Né? Nesse sentido, de superar, né? Não de ser maior ou melhor, mas essa é a ideia. Bom, o Cássera vai ter também uma noção de universalidade da linguagem humana, dizendo assim: se cada língua tivesse uma forma individual, a filosofia da língua seria um absurdo. Então, se a gente tivesse para cada língua uma coisa diferente, uma ideia diferente, uma estrutura diferente, um jeito de fazer, expressar esse elemento simbólico, esse sistema simbólico diferente, a gente não precisaria fazer filosofia da linguagem, né? E se fizesse, estaria perdendo tempo. Essa é a ideia. Então, o que ele está colocando aqui para a gente é que os exemplares naturais, individuais das línguas no mundo, eles, na verdade, carregam consigo alguma ideia geral de uma linguagem humana, que é possível a gente tentar, né, descobrir por meio de uma filosofia da linguagem. Então, existe, obviamente, similaridade entre línguas. E mesmo os elementos, como por exemplo sujeito e predicado, podem ser expressos de modo distintos. Então, a gente pode dizer assim, sujeito e predicado é comum nas línguas. O modo como eles são expressos é que são distintos. Concordância existe nas línguas. O modo como isso acontece é que é distinto. Então, essa
ideia de universalidade, de diferença das línguas individuais, das línguas naturais, mas ao mesmo tempo de alguma universalidade, de alguma similaridade, de alguma junção disso que a gente chama de linguagem humana, gerou o projeto chomskiano em relação ao gerativismo, em relação à faculdade da linguagem. Né? Cada vez mais, aliás, parece que a gente está próximo de dizer que sim, existe uma faculdade que é universal, que distingue de fato dessa faculdade são exatamente as línguas particulares, as línguas naturais. Uma outra citação que eu acho legal, que ele diz é assim: sem fala não haveria comunidade dos homens. Ou seja, sem a nossa linguagem e sem as linguagens naturais, a gente não vive em sociedade, não teria um modo de sociedade como a gente tem hoje. Mas, ao mesmo tempo, não há obstáculo mais sério a essa comunidade do que a diversidade da fala, ou seja, é muito mais difícil nos reunirmos, e aí começa especificamente pela língua. A ideia da Torre de Babel é um pouco essa. O não conhecer a língua do outro é não ser da comunidade do outro. Não entender a língua do outro é não entrar na comunidade do outro. E isso, claro, gera muito preconceito em relação às línguas, em relação à própria língua. Então a gente encontra isso em todo lugar. Né? E ao mesmo tempo, é um modo da gente tentar conhecer mais das línguas e a nossa própria língua. Veja como é um aspecto bem dicotômico. Né? Então ele vai dizer, ó, existe uma faculdade da linguagem, que é algo que é muito geral, mas existem as línguas particulares. Então, ainda que a fala e as línguas particulares ajudam na construção de uma comunidade, ao mesmo tempo elas dificultam o acesso. Haja vista que, eu estou falando aí de preconceito, determinados jargões ou determinadas falas de determinados grupos são marcadas exatamente por uma diferença tal que a pessoa que não consegue chegar a esse jargão, a esse dialeto, assim, ela pode entrar na comunidade. Isso é um ponto bem, bem crucial. A gente pode pegar, por exemplo, a norma padrão em alguns casos. Um outro ponto que eu acho legal é quando ele diz assim, que a verdadeira unidade da linguagem é a linguagem funcional, porque aqui ele recupera aquela noção de trabalho, aquela noção de função, para que servem os elementos simbólicos na vida humana, que a gente discutiu no capítulo anterior. Então, assim, não importa a variedade dos meios que a gente usa, se há uma coerência com o fim a que eles se destinam, né? De modo geral. Então, o que ele está entendendo tem uma função, as línguas naturais funções específicas nas comunidades. E é isso que é comum nas línguas, o fato de serem funcionais, de levarem o homem a desenvolver algo simbólico que vai além da própria realidade. Então, por isso, os processos são muito mais interessantes do que o produto final da língua. Não me interessa muito saber como é o final de uma língua, mas como os processos de produção de sentido vão sendo construídos nessa língua. Bom, então aqui, novamente, como eu tenho feito, eu coloquei umas questões gerais para o capítulo. A primeira delas é assim: considere que uma criança por volta de 4 ou 5 anos sabe toda a gramática da língua dela, né, obviamente. Como isso é um argumento favorável ou contrário à noção de que toda palavra, toda estrutura são motivadas na realidade e carregam um traço das coisas? Então, será que o fato da estrutura da palavra levar os elementos da realidade seria um argumento favorável ou contrário a essa rapidez de aquisição? Eu quero lembrar que questões que parecem simples, como amarrar um sapato ou dar um nó no cordinha, é muito difícil para uma criança de 4 ou 5 anos. No entanto, a linguagem ela já tem praticamente toda a gramática pronta. Então, assim, será que essa noção que as palavras e a estrutura carregariam traços das coisas é um argumento, leva a gente a entender que a aquisição, nesse tempo especificamente, é um argumento favorável ou contrário? Uma segunda é, em um determinado ponto, o Cáceres diz que aprender uma língua interfere na ignorância que temos na nossa própria língua. Então, a gente aprender uma língua faz com que a gente conheça mais a nossa própria língua. Então, a gente interrompe um pouco da ignorância que temos sobre a nossa própria língua. Por quê? Você tem algum exemplo aí
de ter começado a aprender uma língua, ou ter aprendido uma língua, e isso tem influenciado o conhecimento da sua própria língua? Isso seria bem interessante da gente discutir. Uma terceira seriam os argumentos que a gente poderia tirar do texto do Cássio para identificar a língua humana como um sistema simbólico superior ou aquela que permite os demais sistemas. Então, ao longo do texto, ele parece que deixa umas pistas para a gente, mas a gente precisa querer buscar isso, né? Do ponto de vista de linguistas que querem colocar a linguagem como sendo um sistema mais poderoso, digamos. Então, vocês conseguem encontrar alguns argumentos para a gente bater um papo sobre isso? E a última é a presença de diferenças, né, entre línguas, como, por exemplo, a mesma palavra, lua, em grego e em latim, se, se referem a elementos diferentes da lua. Então, uma é mais a medição, outra é mais em relação ao seu ciclo. Então, ele diz assim, que essa diferença de línguas, né, que os nomes carregam, tem relação com as classificações que tomam da característica daquele elemento. Então, a lua em grego é característica, em latim toma outra característica. Mas qual é o grau de consciência do fato? Quando eu digo lua em grego ou latim, ou quando um grego ou uma pessoa que falava latim dizia lua, ela carrega com ela a ideia que se refere de fato a um elemento tão próprio dessa classificação, dessa característica? Então, em outras palavras, a questão seria até que ponto os elementos estruturais e formais de uma língua são subordinados ao aspecto semântico? Até que ponto esses elementos carregam sempre esse traço semântico? Ou não, é tudo convencional, é caneta porque é caneta, ponto. E uma outra questão é até que ponto esses elementos são transparentes ou opacos para o falante? Até que ponto o falante consegue perceber que é assim? Ou não, isso já está dado e pronto. Então, essas questões vão motivar um pouco a nossa conversa da semana que vem. Espero que vocês estejam bem, também até lá, e nos vemos no próximo encontro. Até mais. Tchau.